Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos acompanha aqui pelo canal 3, o canal Plural da NET em São José dos Campos. Nós estamos começando mais um programa Brasil Consciência, a sua revista semanal com o que de melhor é produzido pela comunidade científica brasileira, os institutos de pesquisa públicos aí em todo o país. No programa de hoje, nós vamos falar de uma das divisões do INPE, a divisão de aeronomia. Vamos detalhar durante o programa o que esse pessoal faz, qual é o campo de pesquisa deles. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o pesquisador e professor titular dessa divisão, Dr. Paulo Prado Batista. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, e ele que vai nos ajudar a entender aí as reportagens que a gente fez, que a gente coletou lá na divisão de aeronomia. Bom, para começar a falar dessa divisão, vamos então entrevistar um dos seus pesquisadores para saber um pouco daquilo que é feito nessa divisão. Acompanhe no VT. No nosso departamento, que é chamado de divisão de aeronomia, nós fazemos pesquisas aqui com física da alta atmosfera e ionosfera. Em que região a gente basicamente atua? Entre 60 quilômetros e 1.000 quilômetros de altitude. Mas é claro, o sistema é todo acoplado. Coisas que ocorrem no solo interferem nesses fenômenos que ocorrem aqui, e fenômenos que ocorrem também aqui embaixo, na troposfera, entre o solo e 20 km de altitude, também interferem nesses fenômenos que a gente estuda nessa região. Temos fenômenos bastante relevantes, tipo essas bolhas de plasma, elas podem perturbar os sinais de telecomunicações, os sinais de satélites, os sinais transionosféricos, que vêm lá do espaço e chegam aqui no solo, ondas de gravidades que são geradas aqui na baixa atmosfera, entre o solo e 20 km, que se propagam para cima e transportam energia em momento, e essas ondas depositam essa energia em momento lá em cima. Uma coisa que a gente tem feito nos últimos anos é estudar aí as mudanças climáticas lá em cima, na alta atmosfera, porque a maior parte das pesquisas feitas por outros institutos de outras universidades é feito mais relacionados com mudanças climáticas aqui na baixa atmosfera, aqui próximo do solo, que tem um poder apelativo muito maior, porque afeta diretamente o homem. E, enfim, mas, por exemplo, a Petrobras, no final dos anos 90, as plataformas, o sistema de lastro era controlado por sincronismo de GPS. E na época existiam umas perturbações nessas plataformas e as pessoas não entendiam direito o que estava ocorrendo. Então foi graças ao conhecimento dessa pesquisa que a gente faz aqui no INPE, relacionada com bolhas de plasma, que se chegou à conclusão: olha, essa perturbação no sistema está sendo provocada por essas bolhas de plasma que provocam cintilações ou flutuações nos sinais de GPS. É pesquisa fundamental que nós fazemos. Muitas vezes não tem uma aplicação imediata, mas lá na frente esse conhecimento desenvolvido, ele vai ter uma aplicação. Legal aí para você que nem imaginava, além do tempo aqui onde a gente vive pisando em solo, também tem pesquisa sobre o clima, sobre o tempo lá em cima, próximo já ao espaço sideral. Vamos conversar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, duas perguntas primeiro. Primeiro, o que é aeronomia? O que significa essa expressão? E a segunda, por que ele definiu como pesquisa básica? O que seria pesquisa básica? Bom, primeiramente, quero agradecer pela
por essa oportunidade. Não por isso, eu volto sempre. De participar aqui no Brasil Consciência, né? Então vamos falar um pouquinho de ciência aqui. Então essa pergunta, a primeira pergunta é bastante interessante, porque a aeronomia, realmente eu sei que muita gente nem sequer sabe o que vem a ser, né? Estou incluído entre eles. Exatamente. Por exemplo, essa palavra ela foi cunhada por um grande cientista da área, Dr. Sidney Chapman, que dizia a respeito, já existia, por exemplo, a meteorologia. O que era a meteorologia? É o estudo do ar que nos cerca, onde nós vivemos, geralmente concentrado no ar, na chamada região troposfera, e também até um pouquinho na região mais alta, que é a estratosfera. Bom, mas a atmosfera vai muito mais além dessas camadas. Então, a aeronomia é o estudo do ar em camadas mais altas da atmosfera. Então, quando se fala que tem vácuo, não é bem verdade. A densidade atmosférica ela cai lentamente, né? Aliás, não muito lentamente, mas vai caindo aos poucos, continuamente. E tem lugares, por exemplo, a 100 quilômetros, a 300 quilômetros, ou a 500 quilômetros, onde estão os satélites, que ainda tem ar. E tem ar, tem movimento, tem ventos, e tem vários outros fenômenos que afetam satélites, né? Afetam esses dispositivos colocados pelo homem, e também é onde tem camadas que protegem o próprio homem que está vivendo aqui próximo ao solo. Então, só para ver se eu entendi, quer dizer, não é, a atmosfera, ela não, o espaço e a parte onde há oxigênio, ela não começa e acaba como se fosse uma película envolvendo a Terra, né? Como se houvesse um globo por cima do globo terrestre. É tênue esse rarefeito de oxigênio até chegar no vácuo, no espaço. Ele vai se atenuando conforme vão subindo aí a atmosfera. Exatamente. A atmosfera não acaba de uma vez. Ela tem uma gradação. Ela vai gradualmente. Ela vai diminuindo sua densidade gradualmente, através de leis físicas, né, que não me cabe aqui falar. Mas o fato que eu enfatizo é que ela não acaba de uma vez. A densidade da atmosfera, o ar, ele vai caindo levemente. Então, quando você fala em alta atmosfera, pode ser uma região em 100 km de altura ou de 200 km de altura, mas ainda existe ar, certo? Se eu colocasse um monte de balões aqui, daqueles de hélio, e subisse rumo ao espaço, aonde que eu não conseguiria respirar mais? A partir de qual altura? Bom, isso tem a ver com a própria respiração humana, porque, claro, a densidade e a pressão vai caindo. Geralmente, acima de 5.000 metros de altura, a pessoa já precisa de máscara. Mas essa pesquisa que vocês desenvolvem está lá em cima, está lá muito acima da distância, inclusive, que os balões voam. Um balão comum usado em radiosondagem, ele vai até 30 km no máximo de altura. Balões utilizados para outros tipos de pesquisas, que vão até 40 km de altura, onde não consegue subir mais. Não consegue subir mais porque o peso dele passa a equivaler também ao empuxo que ele sobe. Mas então nós estamos geralmente estudamos uma região que está até acima do lugar onde os balões sobem. Mas como o doutor Pimenta falou, então, vocês trabalham acima de 75 até mais ou menos 110 quilômetros de altura. E por que essa pesquisa é considerada uma pesquisa básica, uma pesquisa fundamental? Ela é uma pesquisa fundamental, básica, porque nós não procuramos, por exemplo, ela não visa tirar nenhum efeito econômico. Então, ali estamos estudando um fenômeno que ali se apresenta. Certo? Então, por exemplo, quando se fala nessa região da atmosfera, que você se referiu, entre 75 a 110 quilômetros, 120, essa região da atmosfera ela é muito interessante sob diversos pontos de vista. Ali começa, por exemplo,
a haver ionização, que vai aumentando ainda mais para cima. É uma região onde os meteoros, que são aí um efeito mais astronômico, ao incidirem na atmosfera, eles sofrem aquela queima naquela região. E esses próprios meteoros, então, eles funcionam como uma metodologia para você ver aquela região. Então, como eu falei, nessa região você não pode subir nem de balão, e se for de foguete você passa também muito rapidamente ali. Então, existem métodos que nos permitem enxergar e medir parâmetros nessa região. Legal. Vamos ver então um exemplo de um tipo de pesquisa feito no setor de aeronomia, no INPE, por uma das pesquisadoras bolsistas que estão no Instituto. Acompanhe no VT. Eu estudo ondas de gravidade na mesosfera, na alta atmosfera, e todo o aspecto dinâmico da alta atmosfera, né? Eu utilizo, então, para isso, dados de vento do radar meteórico, né, para complementar a minha pesquisa, e dados também, recentemente passei a utilizar os dados do radar de laser, onde a gente mede a densidade tanto de sódio quanto de potássio para o estudo da mesosfera baixa termosfera. O grupo ele sempre estudou mais utilizando o radar o radar de laser voltado para sódio, né? Então temos aí mais de 40 anos de dados de densidade de sódio. E há 3 anos atrás, então, foi instalado esse novo radar de laser, onde nos dá a possibilidade também não só de estudar o sódio na alta atmosfera, como também o potássio, que é outro metal presente nessa região, entre 70 a 100 quilômetros de altura. Por que seria interessante, né, estudar esses dois metais? Eles são metais alcalinos, né? E se esperaria, né, que como eles têm a mesma origem, né, há teorias que mostram que eles são provenientes de meteoros, né? O meteoro entra, a blade, né, vaporiza e deposita esses metais nessas camadas. Então, se esperaria que ambos tivessem o mesmo comportamento por serem dois metais alcalinos. Porém, não. Eles não têm a mesma sazonalidade, não têm a proporção entre um e outro é bastante diferente. E o que causa isso? Então, tudo isso a gente está investigando, são perguntas abertas. E a medida de potássio é a única no hemisfério sul. É o único equipamento capaz de medir potássio no hemisfério sul, é o nosso radar aqui, que é em cooperação com os chineses, né? Então, isso é relevante para a pesquisa, porque existem vários equipamentos, mas apenas no hemisfério norte. Então, agora são as primeiras medidas que estão sendo feitas desse outro metal aqui no hemisfério sul. E o que eu tenho percebido recentemente na pesquisa é que o comportamento é bastante diferente do que é observado no hemisfério norte. Então, aí que surgem as perguntas, por que é assim, né? E o que está influenciando? Por que isso que impulsiona a nossa pesquisa, são os porquês que a gente enxerga coisas diferentes em pontos diferentes do globo. Legal, né, gente? O único equipamento no hemisfério sul está disponível no Brasil, instalado aqui no INPE, em São José dos Campos. Doutor Paulo, nós vamos falar mais desse equipamento, desse laser, ao longo do programa. Queria que o senhor falasse um pouco do outro equipamento que a doutora mencionou, esse radar meteórico. O que é um radar meteórico? Está apontado para cima um radar que fica vendo meteorito cair na Terra o tempo todo? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, como o nosso objeto de estudo, na verdade, não são exatamente os meteoritos e tal, é a física e a dinâmica dessa região. Então, ali, eu já falei antes aqui, tem uma importante propriedade, que é a região onde esses micrometeoritos estão sempre atingindo a Terra
ele sofre esse processo de vaporização. Com isso, eles formam camadas e também refletem ondas de rádio e também tornam-se visíveis. Quando as pessoas olham para o céu, quando está limpo, e vê uma coisa que é um traço que chamam de estrela cadente, nada mais é que um micrometeorito que está entrando na atmosfera e se queimando. Agora, tem equipamentos, como o caso do radar meteórico, que é um equipamento mais sensível que o olho humano. Nós conseguimos enxergar poucos meteoritos por noite, se ficar olhando em todas as direções a noite toda. Mas, no entanto, esse radar que vê a ionização, ele mede mais de 5.000 meteoritos por dia. E essa informação que os meteoritos nos traz, ela pode ser usada para calcular o vento e a temperatura da atmosfera no mesma região. Então, nós temos um tipo de equipamento desse funcionando em Cachoeira Paulista, e também o vento ali é também representativo também para a região de São José. E em São José dos Campos tem também, então, esse radar de laser, que mede essencialmente algumas dos metais que são deixados pelos meteoros. No caso, este radar novo instalado recentemente com a cooperação com a China, ele mede simultaneamente o sódio e o potássio que é depositado. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando o meteorito atinge a atmosfera, ele queima e essa queima produz um resíduo lá, e entre essa poeira cósmica, vamos chamar assim, tem esses elementos, sódio, potássio. Sim, tem esses elementos. Alguns outros, talvez? É mais abundante é o ferro. Pouca gente sabe isso, né? Que tem uma camada de ferro. Agora, a densidade desses constituintes é muito baixa, mesmo em relação à própria densidade atmosférica, assim, falando de nitrogênio e oxigênio. Então, é muito baixa. No entanto, um equipamento sensível, como o radar de laser, ele pode medir esses constituintes. Mas ao despejar essa poeira cósmica lá em cima, é essa poeira, a movimentação dessa poeira que faz com que vocês consigam medir o que está acontecendo. Exatamente. A mudança do próprio traço é que, através do conhecido efeito Doppler, nos dá qual é o vento que está soprando lá em uma altura, vamos dizer, em torno de 90 quilômetros de altura. Isso o senhor está falando do radar de laser? Não, o radar meteórico. Meteórico, claro. Exatamente. Esse está instalado em Cachoeira Paulista, no INPE lá de Cachoeira. Então, podemos calcular o vento. E o radar de laser pode determinar os próprios constituintes, no caso, 2 deles, sódio e o potássio. Quer dizer, além do vento, ainda mede o que tem na poeira. O que tem nessa poeira. Nós vamos falar já desse radar, equipamento instalado em São José dos Campos, no INPE, em parceria com os chineses, que é o único equipamento no hemisfério sul, na parte de baixo do globo, só tem aqui, é um instante só, não saia daí. Estamos de volta, segundo bloco Brasil Consciência, falando hoje sobre o setor de aeronomia do INPE e as pesquisas desenvolvidas no Instituto sobre o clima espacial lá numa altitude bastante considerável, acima de 75 quilômetros até 110 quilômetros, quase no espaço sideral. Estamos aqui com o Dr. Paulo Prado Batista, que é pesquisador titular desse departamento, que está nos ajudando a compreender melhor esse trabalho importante para a pesquisa, para a ciência brasileira. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre um dos equipamentos de medição que eles usam para analisar o que está acontecendo lá em cima. O Dr. Paulo até explicou que não dá para mandar balões até uma altitude tão alta como essa, é preciso recorrer a algumas outras tecnologias, como, por exemplo, este radar de laser único no hemisfério sul, que está aqui instalado no INPE com a ajuda dos chineses.
Vamos conhecer então esse equipamento que você confere no VT que nós vamos mostrar agora. Esse setor aqui é onde está instalado o nosso radar de laser. É um radar que foi instalado aqui dentro do INPE, em cooperação entre o próprio INPE e a Academia Chinesa de Ciência. Todo o recurso da reforma desse prédio, da compra do laser, foi feito com recurso dos chineses. Não tem dinheiro, um tostão do INPE aqui nesse novo laboratório nosso. Então a gente consegue, com as nossas pesquisas, fazer esse levantamento, esse perfil da camada de sódio meteórico. Nesse caso específico aqui, essa camada está indo de 80 km a aproximadamente 105 km, onde a região, o azul mais escuro, é uma região que tem menos sódio, e quanto mais claro, tendendo do amarelo para o vermelho, a densidade do sódio é maior. Então isso aqui é uma escala, temporal, como se comporta essa camada em função da altitude e do tempo ao longo da noite. Ele está medindo a saída do laser lá. Vem por fibra ótica o sinal aqui. Então, dos dois comprimentos de onda, o sódio e o potássio, entra o sinal óptico aqui e o equipamento mede, então, qual que é a frequência correta de cada um dos dois lasers que estão na outra sala. Essa sala aqui nós chamamos de sala limpa, que foi construída aqui por nós, aqui no INPE, E dentro dessa sala nós temos o laser propriamente dito, um laser, um dos feixes no comprimento de onda do sódio meteórico, que é 589 nanômetros, aquele comprimento de onda que mostramos anteriormente, e o outro, o potássio, em torno de 770 nanômetros. E uma vez o laser, o equipamento em funcionamento, o laser é gerado, passa por essa janela, então vem os dois feixes. Aqui nós temos dois espelhos em 45 graus, então o potássio bate nesse espelho e sobe. Nós temos um orifício aqui, um sistema que abre e fecha durante a noite. Então o feixe do potássio bate e vai lá em cima, em torno de 90 km, e o outro espelho para o sódio. E uma vez o laser incidindo na camada, a camada é excitada e ocorre um sinal retroespalhado que retorna em todas as direções, e que nós temos na outra sala um telescópio, um sistema de recepção, onde a gente detecta esse sinal retroespalhado da camada de sódio. Aqui nós temos o primeiro estágio de recepção, que é um telescópio. Esse é o telescópio, o primeiro estágio do sistema de recepção do laser. A troposfera, ou seja, as nuvens, as luzes da cidade, que emite também uma linha de isógenos, as luzes da cidade, elas contribuem para essa contagem tão alta. Aí depois, quando você passa aos 30 km que chega à estratosfera, aí cai abruptamente, aqui já está em 60, 75 km. E essa camada que a gente quer estudar está entre os 77 até os 100, 105 km. Então essa camada, esse pico secundário que aparece, é realmente a região que nós queremos estudar.
Este foi então aí o equipamento, vocês viram em 2 momentos. De manhã a gente visitou lá e também visitamos durante a noite, durante a operação noturna, esse estudo de clima espacial Brasil, cooperação Brasil e China, que disponibilizou esse laser, esse radar de laser, né, que vocês chamam, lá para o INPE. Bom, doutor, o primeiro, entender um pouco desse convênio, como que se deu isso, né, como que a China resolveu, China e Brasil resolveram investir nesse equipamento. E saber o que vocês têm produzido de melhor lá com essa nova tecnologia, já que antes não tinha esse laser, né? Exato. Aí nós devemos voltar um pouquinho à história e dizer que o grupo já trabalha com lasers, com radares de laser desde 1968. Tivemos lasers, já radares de laser funcionando durante todo esse período. E durante esse período, lá, acho que em 2007, o grupo já era bastante conhecido internacionalmente, veio um chinês fazer o pós-doutorado aqui. Ele veio para cá, esse chinês, ele ficou 2 anos aqui, ou até 3 anos, com bolsa, como bolsista da FAPESP, e esse pesquisador, ele voltou para a China e continua ainda trabalhando também nessa área. E lá na China também, esse pesquisador, pessoalmente, é uma pessoa já politicamente em um nível... Virou chefe lá. Em outras palavras é isso, ele é um chefe, então ele também, ele participa também dos programas chineses, inclusive a China tem um programa que envolve milhões de dólares para estudos da atmosfera e do clima espacial. Então, com isso, ele nos ofereceu, passávamos por uma época que não temos mais muito recursos para novos lasers ou tal. Apenas mantínhamos o velho laser funcionando para tomar dados para uma questão de manutenção de séries históricas. Então, eles nos deram essa oportunidade de ter um equipamento de ponta e também um equipamento muito caro, cujo valor, os recursos, nem sequer a gente poderia chegar perto aqui. Olha que bacana essa história. O chinês, como era o nome dele? Esse se chama Dr. Yang. Yang. Dr. Yang saiu lá da China e fez doutorado aqui, pós-doutorado aqui no INPE, com recurso da FAPESP, aprendeu a pesquisa que nós fazemos aí lá no espaço, né, nessas altitudes, esse tipo de pesquisa, voltou para a China, virou chefe da pesquisa lá e nos retribuiu enviando um laser novo. Exato. Ele viu que era importante também novas medidas aqui, nessa região, aqui na América do Sul. Então ele quer também, com isso, complementar um estudo que a China está fazendo ao longo de todo o chamado círculo meridiano. Né? Porque nós estamos aqui e a China está do outro lado, mas tem fenômenos geofísicos que ocorrem que estão equivalentes de um lado e de outro. Então tem também esse interesse aqui. E a nossa contrapartida é fornecer os dados para eles? Veja bem, a nossa contrapartida foi todo o trabalho também feito aqui, devemos agradecer todos que colaboraram, em ajudar a China a instalar esse radar, que teve diversas dificuldades, né, operacional, e também obter os dados. É bom que se diga que esse equipamento, apesar de ser muito moderno, ele não pode funcionar igual, por exemplo, um receptor de rádio, uma televisão, deixar lá ligado e pronto. Ali tem-se também que ter um operador. Viu-se aí no filme, né, que tem geralmente 1 ou 2 operadores ali que tem que tomar certas decisões. Então, operar, obter os dados e também fazer a análise científica em conjunto com os pesquisadores na China. Para isso, então, nós temos o nosso pessoal e temos também bolsistas, né, que são feitas aqui pelo Brasil e até mesmo bolsistas
que são pagos também pela cooperação. Muito legal. O laser, né, vocês viram ali funcionando e tal, mas o laser, ver o laser, para as câmeras que a gente levou, filmar o laser era um pouco mais complicado. A gente fotografou o laser para que vocês pudessem ver e ter uma ideia da altura que ele chega. Nós estamos mostrando aí as imagens para vocês poderem ver desse laser, qual é o alcance dele a partir do chão, né? Saindo ali a partir do chão e chegando até lá em cima. Tem até uma manchinha se mexendo aí nas imagens, que é um desses corpos celestes que, por coincidência, nós acabamos pegando enquanto fazia as imagens. Normalmente, professor, essas pesquisas são feitas só à noite? Este radar de laser, em cooperação com a China, ele só pode medir à noite. Mas existem também diversos tipos de radares de laser. Existem também radares de laser que podem fazer as medidas durante o dia. Agora, qual a grande dificuldade de fazer medida durante o dia? É a mesma dificuldade que nós temos, por exemplo, de ver uma estrela durante o dia. Ela está lá, mas o ruído atmosférico é muito grande. Então, por isso, à noite, quando não tem esse ruído atmosférico, então é muito mais fácil as medidas. E aquela explicação do vídeo, quer dizer, o laser sobe. Sobe. Aí lá em cima ele atinge esses poeiras, átomos de né? sódio Esses e, no átomos. caso, de potássio. E, na volta, eles nos dão informação da densidade desse material em função da altura e do tempo. Mas vamos só explicar para as pessoas que são leigas, assim como eu, que a gente não consegue entender muito bem. Ele ir até tudo bem. Como é que ele volta, professor? Isso já foi também falado pelo Dr. Pimenta através de um espalhamento. Na verdade, os átomos de sódio e potássio que estão lá, eles vão absorver essa radiação que o laser transmite e vai remitir para todos os lados, inclusive de volta. O que nós fazemos com aquele telescópio que foi mostrado é convergir esse feixe que chega em um único ponto, onde, através de fibra óptica, ele vai ser medido por fotomultiplicadoras. Então, é uma coisa muito sensível. Então, ele é convergido na volta para fazer medida. E por isso que é um radar. Ele vai e volta, o feixe. Muito legal. E uma das coisas que mais me impressionou, além de todo o equipamento, toda a parafernália, é saber que aquela luz é conduzida por um cabinho, né? Como se fosse Exato, um fio, isso né? é feito através de fibra ótica. Fibra ótica. É bom lembrá-los que a fibra ótica não é uma coisa tão antiga assim. Por exemplo, o primeiro radar de laser que nós tínhamos era até na época que não existia fibra ótica. Então a maneira de coletar era um pouco diferente. A fibra ótica facilita bastante para coletar o sinal recebido. Vamos mostrar um outro vídeo. O professor aqui falou sobre a época em que eles trabalhavam com outros lasers, né, que infelizmente acabaram parando de funcionar pelo tempo e por conta de recursos, mas no INPE já se construiu laser e já se fez laser desde a década de 60. Acompanhe no VT. O grupo começou a fazer pesquisa em física da alta atmosfera no final dos anos 60, com o Dr. Clemes, e 1 ou 2 anos depois com o Dr. Deio, o diretor do INPE, se não me engano, Mendonça. Ele trouxe muitos estrangeiros, ele trouxe indianos, aí veio esse inglês, o Clemes, veio esse americano, ele trouxe mentes para tentar dar esse V0 no INPE, para fazer o INPE crescer, né? E o Dr. Clemes, nessa época, no final da década de 60, ele construiu o primeiro laser para pesquisa de física da alta atmosfera no Brasil. Esse laser aqui é um laser mais recente, é um laser que foi adquirido em 2004 por essa empresa Continuo. Foi o primeiro laser que essa empresa fabricou para a gente. Eles não entendiam direito de como dimensionar o equipamento para pesquisas na alta atmosfera. E nós demos uma aula lá para eles, e aí eles adaptaram o laser que eles tinham, que era um laser para a parte de indústria, para cortar chapas, enfim. Aí começaram a adaptar
para pesquisas na alta atmosfera. Uma vez produzido esse feixe de laser, um laser pulsado também, ele colide nesse espelho, ele sai, né, por esse orifício, colide nesse espelho e o feixe é encaminhado lá para fora através desse diafragma aqui. A gente abre ele durante a noite. O laser colide naquele espelho lá, ele está com uma tampa, né, por causa do sol, e o feixe vem, colide nesse espelho e vai para a alta atmosfera. Não, o nosso laser está parado já há bastante tempo. Quando precisa comprar alguma coisa, aquele sufoco, né, para conseguir recursos aqui, principalmente porque fazemos pesquisa fundamental, ninguém liga muito para pesquisa fundamental nesse país. Só uma correção ao Dr. Pimenta aí, né? Ninguém liga muito para pesquisa, de uma forma geral, não só a pesquisa fundamental sofre, como todos os ramos da pesquisa, temos alguns expoentes aqui e ali, alguma coisa diferente que acontece, alguma coisa interessante que acontece, mas em geral, ciência no Brasil não recebe o apoio que deveria. Bom, nós voltamos já já, depois do intervalo, com muito mais informação para vocês. Um instante só. Estamos de volta, terceiro bloco do programa Brasil Consciência, hoje falando sobre o setor de aeronomia do INPE, pesquisas a mais de 75 quilômetros de altura da atmosfera, todo o clima espacial. Nós já mostramos aí os equipamentos, os lasers, conversamos com alguns pesquisadores e temos aqui conosco no estúdio o Dr. Paulo, que está nos ajudando a entender toda essa temática. No bloco anterior, nós mostramos ali um dos equipamentos históricos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que não está funcionando por falta de recursos. Mas não são apenas os recursos materiais que estão rareando no INPE. Nós também estamos tendo problemas com a questão dos recursos humanos. Acompanhe no VT a situação. Hoje o nosso grupo de física da alta atmosfera somos 2 pesquisadores servidores, uma pesquisadora doutora que tem uma bolsa de pós-doc fornecida pelos chineses e um outro pesquisador pós-doc também, que não é servidor, e tem bolsa dos chineses. Não só a nossa divisão, como vários outros setores do INPE. Existe um estudo aí mostrando que daqui a 5 anos o INPE vai entrar em colapso. E isso não é divulgado na imprensa, isso precisa ser divulgado na imprensa. Primeiro, o conhecimento que é passado de pesquisador que está se aposentando, por algum motivo ficou doente ou faleceu, a gente está perdendo isso. Segundo, o que nós perdemos foi o desenvolvimento de carga útil de foguetes, né, que o CTA faz a parte de propulsão e a gente fazia a parte final, que é a carga útil de foguete, que para eles é a ogiva, onde estão os explosivos, né? Então a gente colocávamos lá sondas para medidas ionosféricas, fotômetros embarcados, e isso tudo se perdeu, praticamente se perdeu. Qual foi a última vez que a área mandou uma sonda com alguma coisa embarcada? Alguma coisa o nosso grupo especificamente, uma outra linha de pesquisa mandou agora no final de 2014, mas o nosso grupo foi, o último lançamento foi em 98. 1998. Assim, é uma insegurança que a gente vive todos os dias, porque eu iniciei aqui em 2007 como aluna de mestrado, né? Eu fiz meu mestrado com o Dr. Clemch e o Dr. Paulo, estudando marés atmosféricas, usando os dados do radar meteórico. Aí eu segui no doutorado, fiz o doutorado, né, o estudo do fluxo de momento de ondas de gravidade, e aí depois então eu segui no pós-doc,
né? 3 anos com Bolsa FAPESP, estudando, continuei estudando fluxo de momento, mas usando outros equipamentos e comparando, ver se se davam os mesmos resultados, enfim. E aí finalizou. Tipo, eu não tinha mais a possibilidade de pedir bolsa da FAPESP, né? E hoje qual que é a sua condição aqui? Hoje eu sou bolsista do laboratório conjunto com a China. Então eu recebo uma bolsa pelos chineses, né, via FUNCAT, para desenvolver minha pesquisa. E eu estou há 3 anos já como bolsista em colaboração com a China. Se esse projeto com os chineses terminar, eu dou tchau, né? Acaba. Então, essa insegurança de não ter o que vai acontecer comigo amanhã, eu dependo de renovação de bolsa, ou, no caso, pedir uma nova bolsa para o CNPq, o CNPq, ele te dá 1 ano de bolsa. Você já imaginou você fazer uma pesquisa baseada em 1 ano? É muito complicado. Você sempre projeta a sua pesquisa em 10, 15 anos. Você tá, né? Qual que é a tranquilidade de um pesquisador fazer uma pesquisa se ele sabe que daqui 6 meses acaba o projeto? No mínimo preocupante. Doutor Paulo, doutor Pimenta ali falando a respeito da aposentadoria dele mesmo, né? Uma outra servidora bolsista falando que a qualquer momento ela pode sair. De repente, o setor pode perder 2 peças importantes, 2 pesquisadores, e pelo que a gente viu, não tem uma informação de que exista uma continuidade, né? Transmissão desse conhecimento para outro pesquisador. Como é que fica isso para a pesquisa brasileira? Exato. Quando se pensa num projeto de pesquisa, você quer ter uma continuidade do mesmo. Então, por exemplo, essa pesquisa começou no INPE há tanto tempo, 1968, com o Dr. Clemcha, porque na época eles eram, assim como eu também fui em 1973, contratados pelo Instituto. Agora, o Instituto não tem contratado mais pesquisadores em maior parte das áreas. E principalmente na nossa área, como foi dito aí, nós estamos com 2 pesquisadores hoje. Esse grupo já teve no passado até 5 pesquisadores. E dentre eles, eu gostaria até aqui de prestar um tributo ao Dr. Barclay Clemcha, que foi a pessoa referida pelo Dr. Pimenta, que foi um dos pioneiros, não só no Brasil, mas no mundo, sobre pesquisas usando radares de laser. Ele fez e construiu aqui no Brasil, isso ainda no ano de 1968, o primeiro radar de laser do hemisfério sul. E depois continuou as pesquisas, e isso inicialmente usando só para medir aerossóis estratosféricos. Isso é um outro tipo de medida. E passou a medir sódio naquela época, 1970 e pouco, quando apareceu um tipo de laser chamado laser de corante, mas nem sequer existia aquilo no mercado. O laser de corante, naquela época, foi feito, assim, vamos dizer, em casa. Foi feito no próprio laboratório, na oficina mecânica, na oficina de eletrônica, peça por peça, 1 a 1. Agora, com o tempo, o que tem havido também? Hoje em dia, por exemplo, os lasers existem no mercado, os telescópios existem no mercado, mas são coisas muito caras. Então, e precisa de pessoas também qualificadas e que tenham um trabalho permanente. Então, quando se fala em ter um bolsista aqui, um bolsista ali, bolsa geralmente é uma coisa temporária, é dado por 1 ano, ou no máximo por 3 anos em alguma outra instituição. Então, é um problema muito difícil manter um grupo de pesquisa só através de bolsistas. Então, isso parece que é o que estava referindo a doutora Vânia. Então, sem haver uma contratação permanente, que é uma coisa que mexe não só com o grupo, mas mexe também com todo
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mexe com toda a ciência brasileira, principalmente da ciência feita em instituições públicas de pesquisas, realmente está bastante complicado no momento. Você falou de laser construído, praticamente um laser caseiro. Aquele que a gente mostrou já foi um laser comprado, né? Aquele laser que foi mostrado lá, que foi adquirido em 2004, já é uma segunda geração que teve outro laser adquirido em 1993. Mas esse laser construído aqui foi em 1970, 71. Vejam bem, o primeiro laser foi inventado, vamos dizer, desenvolvido em 1960. Então, na década de 60, só existia um tipo de laser comercial, que foi o chamado laser de rubi. Era um laser de rubi pulsado. Então, isso foi usado naquela época somente para medir essas partículas de poeira na atmosfera. Então, quando surgiu a ideia, inclusive inicialmente apenas na literatura mundial, na área de um laser de corante, é que viu-se, olha, com laser de corante pode-se sintonizar a linha, como foi dito lá, por exemplo, em 589 pode medir sódio, em 770 pode medir potássio. Então, esses lasers de corante não existiam na época comerciais. Então, o primeiro laser de corante construído em 1970 foi feito realmente à mão, nas oficinas ali próprias. Mas esse que vocês mostraram, que ele é o de 2004? Aquele lá já é o de 2004. E devo dizer uma coisa, que nessa área de pesquisa de fronteira, muitas vezes 1 ano ou 2 anos, tal como a informática ou telefone celular, ela cai muito. Obsoleto. Tornam-se obsoletos em pouco tempo. Para nós, um laser novo, que seria de 2004, em relação à competição internacional, isso já é um laser velho que já não dá mais o que dá. Então, esse laser de 2004, ele está lá, ele pode ainda ser recuperado caso tenha pessoal e caso tenha também algum recurso para a compra de algum outro material. Mas nem por isso ele vai ficar mais avançado que o laser adquirido através desse acordo com a China. Muito bem, quer dizer, aquele que nós temos, além de não estar funcionando por falta de recursos, ele ainda já é obsoleto e não seria competitivo. Não seria competitivo. É como um telescópio pequeno, por exemplo, para a área de astronomia. Um telescópio pequeno hoje é usado apenas para demonstração, ele não gera mais pesquisa de ponta. O mesmo caso também seria com laser, com esse radar de laser antigo. Ou seja, se o chinês lá, nosso amigo, não tivesse mandado esse laser, hoje vocês não estariam fazendo pesquisa. Com o radar de laser, obviamente. Com o radar de laser, não, porque ele estaria parado. E nós teríamos jogado fora uma série histórica de quantos anos? Nós temos, para a medida, por exemplo, de aerossóis, temos desde 1968, e para sódio desde 1972, e que foi paralisado, não foi paralisado em 2016, porque coincidiu aí com as medidas do novo radar. 1968 para 2018, 50 anos de série histórica que podia ter parado se a gente não tivesse recebido esse laser. Infelizmente, essa é um pouco da situação da pesquisa científica brasileira. Bom, mas falando então um pouco mais sobre o setor, vocês também têm um programa de pós-graduação, professor? Exato. No INPE, geralmente, as áreas de pesquisa também andam juntas com a área de pós-graduação. Então, na área de pós-graduação, chamada Geofísica Espacial, que aceita alunos formados em física, engenharia, geralmente na área de ciências exatas, né, podem fazer o mestrado e doutorado lá no INPE.
tal como foi a doutora Vânia, tal como foi o doutor Pimenta, tal como foi até uma pessoa já mais sênior na área. Eu comecei ali com mestrado, isso em 1973. Né? Então temos esse programa de pós-graduação que ainda funciona, está ali, e um estudante, por exemplo, pode se encaixar dentro dessa pesquisa, que hoje, nós vimos, ainda temos, graças a esse acordo, ainda temos um equipamento de ponta funcionando e a pessoa pode desenvolver a pós-graduação nessa área. Tem bolsa? As bolsas, geralmente, não têm faltado nessa área de pesquisa, na área de geofísica espacial. Há bolsas que são dadas tanto pelo CNPq, que é o órgão nacional de fomento à pesquisa, como pela CAPES, que é o órgão nacional de fomento ao ensino superior, e tem também a possibilidade também da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, normalmente, as pessoas que estão estudando, fazendo o seu mestrado, o seu doutorado, geralmente têm bolsa. Quem quiser mais informações sobre a pós-graduação do INPE, pode ligar para o senhor lá na sua sala? Pode ligar para mim na minha sala, pode ligar também para o INPE de uma maneira geral, procurar a pós-graduação, pode ver isso através também do coordenador da pós-graduação, porque a pós-graduação, como eu falei, ela age em conjunto com as áreas de pesquisa, mas tem também o seu coordenador, tem o corpo docente, onde os membros geralmente são os pesquisadores nas diversas áreas. Então, pode tomar essas informações que estão, e que é importante, que estão também na internet, na página do INPE, tem página que remete à pós-graduação. Muito legal, doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui, atendido o nosso convite. Valiosíssimas as informações que o senhor nos trouxe e que todo o setor, o Brasil Consciência e o sindicato, o SINDCT, agradecem vocês aí. Estamos colocando aí na tela para vocês os nossos endereços. Você pode ver toda a programação, todos os nossos programas anteriores, inclusive os vídeos de recheio do programa, no nosso canal no YouTube, Brasil Consciência, como se escreve, ou também no Facebook, na Rádio CT Brasil Consciência TV. Assine nosso canal, dê o seu like e ajude a manter esse programa funcionando. Nós vamos embora na semana que vem, nós trazemos mais um programa inédito para vocês. Vocês ficam agora com a palavra do nosso presidente Ivanil Barbosa e o desmonte da CIT no país. Tchau, um abraço. Os institutos públicos de pesquisa brasileiros passam por uma crise enorme de recursos humanos. A idade média dos servidores é muito avançada e as aposentadorias estão em ritmo acelerado. De agora a 2020, o conjunto dos institutos de pesquisa tecnológica brasileiro vai perder a metade da sua força de trabalho, já tendo encolhido em mais de 75% nas últimas 3 décadas. Ou seja, desde os anos 90, a força de trabalho encolheu a 1/4 do que era, e de agora a 2020 vai perder a metade do quadro atual. Essa questão já foi levada a público, principalmente em 2013 e em 2014, quando realizamos uma reunião na Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, e 3 audiências públicas, uma em cada comissão de Ciência e Tecnologia, da Câmara e depois no Senado, e uma comissão mista, e uma reunião mista das comissões do Trabalho e da Ciência e Tecnologia. E a questão, essas discussões todas aconteceram por ocasião da discussão da PEC 241, que acabou se tornando emenda constitucional 85, no que foi a aprovação do novo Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa questão preocupa sobremaneira as lideranças sindicais, o Fórum Nacional de Entidades Representativas das Carreiras de Ciência e Tecnologia, e nos admira que ainda não
tenha se tornado uma questão de escândalo, porque a maior parte das entidades vai deixar de existir em pouco tempo, vão entrar em colapso institucional. E não existe um plano de recuperação dessas instituições. A emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos do governo, vem prejudicar, vem trazer um agravante muito grande a essa situação, porque ela praticamente torna impossível a autorização para a realização de concursos e recomposição da força de trabalho. O que nós podemos adiantar é que décadas de constituição de uma massa crítica de conhecimento vai se perder em pouquíssimo tempo, de agora ao final de 2020, porque cada pesquisador que agora se aposenta fecha atrás de si as portas de um laboratório, o que é muito lamentável, e não sabemos mais a quem recorrer de forma a apresentar esses dados que são do conhecimento público, já foi várias vezes trazida a público através dos próprios órgãos gestores, como o próprio Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação.